Graça e paz, que alegria podermos nesta noite celebrar esses princípios tão preciosos e tão caros para nós como cristãos. São os princípios da Reforma Protestante que marcou realmente o mundo daquela época e desde então tem trazido resultados tremendos ao avanço do reino de Deus, à proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, e nós louvamos a Deus por esta bênção tão grande. Próxima quinta-feira, dia 31, é celebrado em todo o mundo o dia da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, ocasião em que Martim Lutero pregou as suas teses na porta do castelo e iniciou, portanto, um grande movimento que se espalhou por toda a Europa, não apenas com Lutero, mas com muitos outros reformadores, e foram instrumentos de Deus para que o povo, especialmente, retornasse às Escrituras, pudesse retornar à Palavra de Deus, pudesse ter acesso à Palavra do Senhor e pudesse, assim, conhecer aquilo que realmente Deus desejava transmitir ao seu povo. Louvado seja o Senhor por isso. Eu gostaria de, nesta sessão do nosso culto, destacar mais uma vez a ênfase na graça de Deus. Somente a graça do Senhor. E na tese de número 24, Lutero afirmou que a maior parte do povo estava sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição da pena através de dinheiro. Eles pensavam que fosse possível, naquele momento, comprar a salvação. A tese 27 afirma que eles pregavam a doutrina mundana, dizendo que tão logo o tilintar da moeda lançada na caixa, a alma sairia voando do purgatório para o céu. Isso não está na Escritura, isso não está na Palavra de Deus. As indulgências estavam diretamente ligadas ao sacramento da penitência. Após arrepender-se e confessar o pecado, o sacerdote então garantia a absolvição de que o pecador pagasse, desde que o pecador pagasse alguma coisa, então estaria livre da sua condenação, livre da sua pena. Ensinava-se que a culpa e o castigo eterno pelo pecado eram perdoados por Deus, mas havia uma exigência temporal que o pecador deveria cumprir em vida ou no purgatório, através de uma peregrinação, por exemplo, a um lugar sagrado, do pagamento de uma importância à igreja ou de alguma obra meritória, de alguma obra que desse ao homem ou à mulher mérito para a sua salvação, de tal forma que ele se tornasse merecedor da sua salvação. Eu devo dizer aos irmãos com muita tristeza que essa ideia do mérito para a salvação e para as bênçãos, ela ainda pode ser vista nos nossos dias, até num contexto evangélico. Eu me lembro, de certa ocasião, já faz um bom tempo, ouvi de uma crente muito piedosa, fiel ao Senhor por muitos anos na sua vida. Eu a ouvi orando a Deus: Senhor, torna-nos merecedores das suas bênçãos. Eu queria lembrar a você que não há nada que eu possa fazer, que você possa fazer, não há nada que possamos fazer para nos tornar merecedores das bênçãos de Deus. Tudo o que temos, devemos à graça de Deus. Deus não nos deve nada.
Deus não nos deve absolutamente nada. Nós é que devemos a Ele dedicação, consagração. Ele é digno de todo o nosso louvor, digno da mais sincera adoração da nossa alma. Ele é digno da nossa consagração, da nossa renúncia, como falamos hoje pela manhã. Ele é digno da nossa vida. Mas nós não recebemos as suas bênçãos por causa dos nossos méritos. Essa meritocracia, ela não vale diante de Deus. A nossa justiça, diz a Escritura, a nossa justiça não passa de trapos de imundícia diante de Deus. Não fossem as suas misericórdias, seríamos consumidos. Mas graças a Deus, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Amém, irmãos? Então, não há obra meritória, não há obra que possamos realizar para nos tornar merecedores das bênçãos de Deus. A indulgência era um documento que se adquiria por uma importância em dinheiro e que, no entendimento das pessoas daquela época, livrava aquele que a comprasse da pena do pecado. É interessante perceber e se entristecer com a cegueira espiritual de pessoas que podiam afirmar algo assim, esquecendo-se que Jesus pagou o preço da nossa salvação. E o sacrifício de Jesus foi e ainda é suficiente para salvar todo aquele que nele crê, todo aquele que nele confia. E nós não temos que pagar coisa alguma. O salário do pecado, a consequência do pecado, disse Paulo, é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não precisamos pagar dinheiro, nem penitências, nem sacrifícios, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente. E ainda é suficiente para salvar todo aquele que nele crê, todo aquele que nele confia. É de graça, porque Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço. É de graça, simplesmente porque nenhum de nós teria condições de pagar. A nossa dívida para com Deus era simplesmente impagável. Impagável porque o sacrifício que foi feito ao longo de todo o Antigo Testamento, especialmente durante o tempo em que o povo ainda não havia sido levado para o exílio, durante o tempo do tabernáculo, durante o tempo do templo de Jerusalém, o sacrifício para expiação da culpa do pecado precisaria ser um sacrifício perfeito. O cordeiro oferecido deveria ser um cordeiro perfeito. Ainda que eu entregasse a minha própria vida para tentar me salvar, a minha vida não é perfeita nem a sua. Nós não somos perfeitos. Então a nossa dívida para com a justiça de Deus era uma dívida impagável. Nós não teríamos condições de pagar em hipótese alguma. Por isso Deus, o próprio Deus, resolveu pagá-la por meio de seu Filho Jesus Cristo. O próprio Deus resolveu assumir a culpa, permitir que no seu Filho, sobre o seu Filho, fosse lançada toda a nossa culpa, e pelas suas feridas nós somos sarados, como diz Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados pelos nossos próprios caminhos, mas Ele fez cair sobre ele, Deus fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós. A quantia solicitada, disse certo autor, dependia da riqueza e da posição social, interessante, né? Do pecador. O pobre a recebia quase que gratuitamente, mas um rei tinha que pagar caro. Tinha que pagar caro para garantir a sua salvação, como se fosse possível. Foi o famoso protesto de Lutero, com as suas 95 teses, contra o abuso das indulgências, que precipitou a avalanche dos acontecimentos que resultaram na reforma na Alemanha, e daí se espalhou por todo o norte e oeste da Europa. Meus amados, há muitas pessoas que ainda hoje acham que a salvação pode ser adquirida por meio de um esforço humano. A ideia de que a salvação pode ser alcançada pelas obras, pelos méritos pessoais, pelo esforço pessoal, pela capacidade humana, infelizmente ainda está entranhada na cabeça de muita gente. Entretanto, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira afirma que a salvação é outorgada por Deus pela sua graça mediante arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. O preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por todas, por Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue ali na cruz. A salvação também é individual e significa a redenção do ser humano na inteireza do seu ser. É uma experiência individual que cada um de nós pode experimentar na presença de Deus. É uma experiência individual e intransferível. Você não pode tomar essa decisão, não pode se apropriar da salvação por causa da decisão de outra pessoa. Ninguém pode tomar essa decisão no seu lugar. Ninguém pode arrepender-se dos seus pecados no seu lugar. Ninguém pode confiar em Jesus como no seu lugar. Somente você, somente eu, somente cada um de nós. Por isso é uma experiência individual e é um dom gratuito que oferece a todos a salvação e todas as bênçãos decorrentes da salvação, a saber, a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. A regeneração tem a ver com o ato de nascer de novo, regenerar, gerar novamente. A Bíblia diz em João capítulo 3, que se nós não nascermos de novo, não entraremos no reino de Deus. E esse nascimento é algo que vem de Deus. Deus provoca essa mudança, Deus provoca essa transformação na nossa vida. Somente Ele pode nos gerar novamente. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para o que era seu, para o seu povo, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Isso é regeneração. Essa é a bênção de nascermos de novo. E essa bênção nós temos através da salvação. A bênção da justificação, por meio da qual nós somos justificados, somos absolvidos da pena do pecado, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Jesus, porque essa condenação, esse pecado, essa culpa foi lançada sobre Jesus. Foi lançada sobre Jesus, permitindo que nós tivéssemos assim acesso a Deus, acesso ao Senhor. Uma ilustração muito interessante que utilizamos em evangelismo explosivo, que é um método de evangelização pessoal,
é muito interessante quando nos lembra a respeito dessa realidade do pecado. Imagine que esse livro aqui não fosse a Bíblia, mas fosse um livro de registro dos meus pecados. Certamente um livro pequeno, porque eu sou um pecador. E aqui estou eu, e aqui está o pecado sobre mim, aqui está Deus, e todas as vezes que eu tento me aproximar de Deus, infelizmente há um pecado, há algo que impede o meu relacionamento com Deus, há algo que impede a minha comunhão com Deus, que se chama pecado. Mas Deus, pelo seu amor e pela sua graça, enviou o seu Filho Jesus e lançou sobre ele os meus pecados, e agora eu tenho acesso a Deus, porque os meus pecados foram lançados sobre Jesus. Essa é uma simples ilustração da justificação, do fato de que Deus lançou sobre Jesus os meus pecados, os nossos pecados, para que nós tivéssemos acesso a Ele, para que nós tivéssemos acesso a Deus. Então a salvação é e será sempre obra da graça de Deus. Não há outro meio de sermos salvos senão pela graça de Deus. E por isso eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para conferirmos dois textos. Um texto que fala dessa verdade da salvação dada pela graça de Deus, e um outro texto que conta uma história que ilustra a graça de Deus. Efésios capítulo 2. Parte desse texto já foi citada no nosso culto, e eu gostaria de destacar com os irmãos. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: atente para esse texto tão precioso. Atente para a mudança da narrativa, como as coisas acontecem pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Ele, Deus, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vejam até aqui, meus irmãos, uma narrativa sombria. A nossa realidade pecaminosa diante de Deus é algo sombrio. Estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, andando, como diz o verso 2, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Andávamos segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E agora no verso 4 há uma guinada extraordinária, quando Paulo vai dizer: mas Deus, porém, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Aleluia! Juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie em si mesmo, senão na obra de Jesus ali na cruz.
Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então não somos salvos pelas obras, somos salvos para as obras, para as boas obras. Somos salvos para viver segundo o propósito de Deus e ser bênção para aqueles que estiverem ao nosso redor. Mas o fato de eu e você procurarmos ser bênçãos para quem está ao nosso redor, não garante a nossa salvação. Toda bondade que possamos expressar aos outros não será suficiente. Somente o sacrifício de Jesus, somente a graça de Deus. Pela graça vocês são salvos. Uma ilustração fantástica que eu gostaria de reconsiderar com os irmãos, uma ilustração da graça de Deus. Nós encontramos com o rei Davi. Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 4. Segundo Samuel, capítulo 4, verso 4. Não sei se você se lembra que Jonatas, filho de Saul, foi um grande amigo de Davi. Um grande amigo. E eles fizeram uma aliança. Jonatas morreu primeiro, e eles fizeram uma aliança de que abençoariam sempre um ao outro e a descendência um do outro. No capítulo 4 do segundo livro de Samuel, versículo 4, diz que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e do seu pai Jonatas. Então a sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Agora, vá comigo ao capítulo 9, desse mesmo texto. 2 Samuel, capítulo 9. Um dia, verso 1, 2 Samuel 9. Um dia Davi perguntou: será que ainda resta alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonas? Será que existe alguém vivo, sobrevivente da família de Jonatas? Eu gostaria de usar de bondade para com essa pessoa. Havia um servo na casa de Saul, verso 2, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: estou aqui às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa do seu pai Jonatas. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Davi, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você e seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer.
Ziba tinha 15 filhos e 20 servos, e Ziba disse ao rei: farei tudo que o rei meu senhor ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Meus irmãos, essa história de Mefibosete é uma simples ilustração da graça de Deus. Quem sou eu para que o rei atente para um cão morto como eu? Disse Mefibosete a Davi. Quem sou eu? Um homem aleijado de ambos os pés, que mal consegue se firmar para andar, que tem que ser carregado por todos. Quem sou eu? Espiritualmente, esse sou eu e esse é você. Quem somos nós para que o Deus de toda a terra atente para nós, atente para a nossa miséria, atente para todas as nossas angústias, para os nossos problemas, para as nossas limitações? Quem somos nós para que esse Deus ainda se digne a usar de bondade para conosco? Quem somos nós? Há alguém da casa de Saul a quem eu possa demonstrar a bondade de Deus por amor a Jonatas? Há alguém? Sim. Um sujeito chamado Mefibosete, aleijado de ambos os pés. E onde está ele? Está lá em Lodebar. Lodebar é um lugar árido, deserto, onde ninguém queria ir. E certamente o desejo de Mefibosete era viver no anonimato, que ninguém descobrisse que ele estava ali. Por quê? Porque quando uma dinastia acabava, iniciava outra, a nova dinastia normalmente acabava com todos os filhos restantes daquela dinastia anterior. Então seria próprio de Davi acabar com todos os descendentes de Saul. Então ele queria certamente viver escondido de tudo e de todos. A última pessoa que ele poderia imaginar, que ele gostaria de ver, seria Davi. Ver Davi seria ver a morte. Por isso Davi lhe diz: não tenha medo. Não tenha medo. Eu tenho duas coisas a dizer a você. Todos os bens do seu avô serão restituídos a você. Todas as terras de Saul serão restituídas para você. Que coisa extraordinária. Da mesma forma, Deus restitui aquilo que a gente perde. Deus é o Deus que restitui. Restitui vida, restitui paz, restitui alegria, restitui esperança. Quantas bênçãos Deus nos restitui. E tem mais, Mefibosete, a partir de hoje, você vai se assentar à minha mesa como um dos meus filhos. E a partir daquele dia, Mefibosete teve que se mudar daquele deserto em Lodebar para Jerusalém, porque ele precisava todos os dias sentar-se à mesa do rei. Como um filho do rei, ele comia do banquete real. Deus, amados irmãos, Ele nos convida a sentar à mesa como filhos do rei, para usufruirmos, para desfrutarmos do banquete da graça de Deus. Todas essas bênçãos nós temos na presença do Rei dos Reis, não na presença de Davi, mas na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Todas essas bênçãos nós temos por causa da graça de Deus, por causa da bondade de Deus para conosco. Foi por isso que esse Davi pôde escrever no Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, verso 6. Davi sabia o que era ser tratado com bondade e com misericórdia, e por isso ele perguntou: há alguém na casa de Saul a quem possamos demonstrar bondade e misericórdia? Há um homem manco que se considera como um cão morto, que perdeu todos os seus bens com a morte do seu pai e do seu avô. Pois bem, vamos restituir a ele todas as coisas que ele perdeu. E a partir de agora, ele vai sentar-se à minha mesa. Eu queria dizer para você que esse é o convite de Deus para você. O Senhor hoje está convidando você a sentar-se à mesa com Ele, para usufruir, para desfrutar do banquete da graça. Não é por causa dos seus méritos, não é por causa dos seus merecimentos, dos nossos merecimentos, mas é por causa da bondade de Deus, é por causa da graça de Deus. Hoje Ele convida todo mundo, todos os seres humanos, todas as pessoas, de todas as tribos, línguas, raças e nações, a se assentarem à mesa com Ele, com filhos do Rei, e usufruírem e desfrutarem desse banquete da graça de Deus. Essa bênção da salvação está ao seu alcance, por meio da fé, por meio do arrependimento dos seus pecados. Quando reconhecemos que somos pecadores e nos arrependemos dos nossos pecados, certos de que somos pecadores e que não haveria nada que poderíamos fazer para nos salvar. E cremos na graça de Deus, cremos no seu amor expresso naquela cruz, porque a palavra de Deus nos diz que Deus prova o seu amor, Deus dá provas do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, sem que houvesse mérito em nós. Ele morreu por nós por amor. Quando cremos no amor de Deus e nos arrependemos dos nossos pecados, Ele nos convida a nos sentarmos à mesa com Ele e usufruirmos desse banquete da graça. Essa é a maravilhosa graça, a qual bendizemos e glorificamos neste dia, juntamente com o doador da graça, que é o Senhor. E por isso eu gostaria de convidar a todos para ficarmos de pé e cantarmos com toda a nossa voz, com toda a força da nossa alma, maravilhosa graça, graça de Deus sem par.